A taxa Selic já caiu e a dúvida que fica é quando vai começar a cair as taxas de juros dos financiamentos imobiliários. Isso é que importa para nós que estamos querendo comprar nosso imóvel, o investidor e todo mundo que trabalha com o segmento imobiliário. Quando que isso vai acontecer? Tem um prognóstico para que isso aconteça, não está assim com uma data certa, mas vou te dizer, não vai ser agora e não vai ser amanhã e talvez não seja depois de amanhã. Mas no futuro próximo acontecerá. Vamos lá que eu vou te mostrar tudo que está disponível no nosso cenário para a gente falar sobre a queda da taxa de juros dentro dos financiamentos imobiliários. Alguns dias atrás, o Copom fez o primeiro corte da taxa Selic e foi comemorado pelo Brasil inteiro. Já estávamos esperando que isso acontecesse, já vínhamos aí de uma prévia em relação a essa possibilidade de redução, a gente já vinha com uma estagnação em relação à taxa de juros, a Selic, no caso, que é a taxa básica, que a gente tem um dos indexadores aqui no Brasil para a gente ver como é que está o acompanhamento disso, e já esperava que isso acontecesse devido a todos os fatores aí que envolvem inflação, a taxa de empregos, melhoras da economia, isso tudo já fazia com que o cenário fosse provável para essa redução. Agora, quando que isso vai começar a impactar diretamente no nosso bolso é que é a grande questão, principalmente na taxa de juros dos financiamentos imobiliários do nosso querido segmento, que é os imóveis. Quando que isso vai começar a acontecer ainda é uma incógnita, mas a gente já consegue ter ideia de como é que vai ser. Antes de a gente falar de qual é a possibilidade que isso aconteça e quando que a gente vai ter essa redução, a gente tem que entender o cenário como um todo. Não adianta a gente vir aqui e falar das possibilidades sem a gente entender o que está acontecendo para realmente chegar a uma conclusão que horas que essa redução vai ser realmente passada para o consumidor final e quando é que a gente vai ter esse impacto lá nas linhas de crédito fornecidas pelos bancos, pelas instituições financeiras. Que isso, no final das contas, é o que importa. Legal, taxa Selic diminuiu, bacana, a gente aumenta o nosso prognóstico em relação à economia como um todo do Brasil, dá mais segurança, ótimo, tudo certo. Mas e aí, no bolso, quando é que eu vou ter uma redução desses juros de verdade? Para a gente ter uma ideia de como é que isso vai acontecer, a gente tem que entender que durante os anos que se passaram, onde a gente teve os indexadores relacionados à construção civil tiveram uma subida gigantesca lá, 2021, 2022, onde chegaram a bater aí perto de 20% ao ano, tipo CUB, INCC, que são aí esses indexadores que a gente consegue ter uma ideia do crescimento, do valor que está sendo cobrado no metro quadrado de uma obra e que são balizadores em relação ao preço do metro quadrado de todo o nosso segmento imobiliário. Agora, de um ano para cá, se vocês forem dar uma analisada, a gente vai ver que esses dois índices, eles tiveram uma redução, praticamente uma estagnação, acompanhando muito essa desaceleração da inflação que a gente teve, que proporcionou o corte da taxa de juros da Selic, que é a taxa básica do Brasil. Então, o cenário da construção civil que rege, que dá as cartas em relação ao preço do nosso metro quadrado em todo o nosso território, também teve essa estagnação. Esse período que passou por esse processo e que está acontecendo agora. Inclusive, a gente tem aqui em Santa Catarina alguns meses que estão dando CUB negativo. E isso impacta diretamente no preço do produto. Agora, pensando do ponto de vista prático, beleza, a gente já viu que os indexadores, os índices, estão nos pondo à prova de que vai ter redução. Mas quando que ela virá? A partir do momento que a gente tem a redução da taxa básica, a tendência é que os juros dos financiamentos, das linhas de crédito como um todo, também sigam esse mesmo caminho. A questão é que quando é para subir, levado pela inflação, ela é galopante. Ela sobe praticamente mês a mês. Para cair, já não é a mesma coisa. Então, acredita-se que a redução realmente dos primeiros cortes de juros dentro das linhas de crédito, elas tendem a acontecer aproximadamente uns 90 dias após o primeiro corte da Selic. Então, a gente está falando que isso deve acontecer ali por setembro, outubro, provavelmente, a gente vai ver esse início da redução da taxa de juros nos financiamentos imobiliários aqui no Brasil. E como é que isso vai acontecer? Bom, normalmente quem puxa esse trem são as instituições financeiras ligadas ao governo federal. Então vai ser Caixa Econômica e Banco do Brasil.
Banco do Brasil não tem um cenário muito grande ligado ao nosso segmento imobiliário, mas a Caixa Econômica é referência para tudo. A tendência é que nesses próximos 90 dias a gente tenha alguma sinalização em relação a isso. A taxa de juros sendo cortada por dentro da Caixa Econômica Federal, a redução por parte dos bancos privados é uma consequência. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Agora, qual que é o alerta nesse momento e o que faz a gente ficar um pouco com o pé atrás? Todo mundo que tem contato com financiamento imobiliário, principalmente ligado à Caixa Econômica Federal, sabe que esse governo federal tem a intenção de distribuir o crédito para a linha Minha Casa Minha Vida. Tanto é que fez reformulações agora dentro do sistema, aumentou o valor do produto, então pode ir até 350 mil, não tem subsídio, mas tem taxa de juros reduzida, tudo certo. Acontece que a linha SBPE, que é uma outra linha de crédito para financiamento imobiliário, que vem com recursos do FGTS lá na Caixa Econômica Federal, tá sem crédito. Quem está acompanhando, quem vive esse cenário, nós como corretores de imóveis, quem está dentro desse cenário entende que eles estão com dificuldade de conseguir recurso para liberar financiamento para esses créditos que passam aí de seus 500, 600, 700 mil reais. E se a gente está falando de uma redução de taxa de juros, consequentemente a possibilidade, a maior quantidade de, talvez, a necessidade que venha acontecer é de aumentar a demanda por esse crédito. E aí, se eu já não tenho uma linha financeira disponível, como é que eu vou diminuir os juros e aumentar a maior quantidade de gente querendo pegar esse mesmo dinheiro que eu já não tenho? Isso é o que acende aí um grande alerta e um grande ponto de interrogação. A tendência de diminuição da taxa de juros, ela existe. A questão é, será mesmo que o governo federal, através da Caixa Econômica, vai impulsionar esse corte, mesmo sabendo que não tem fonte de crédito para liberar esse dinheiro, quando é exceção da linha Minha Casa Minha Vida? Essa é a grande incógnita que a gente tem, é a grande dúvida. Eu faço as minhas apostas e acredito que realmente eles vão conseguir tirar uma linha de crédito e dar mais prioridade também para a linha SBPE e vão começar a ter esses cortes nas taxas de juros em relação ao financiamento imobiliário a partir aí do mês de outubro, novembro principalmente. Agora vem o grande X da questão. Eu falei no início do vídeo que a gente está com uma estagnação praticamente há um ano em relação ao crescimento das taxas ou dos indexadores relacionados ao custo de obra, o que faz com que praticamente o preço dos imóveis esteja o mesmo há um ano. A gente teve um grande boom de crescimento lá em 2020, 2021, 2022, os preços dos imóveis subiram bastante, mas agora nesse ano, metade de 2022 para cá até agora meados de 2023, a gente tem uma certa estagnação. Então a gente tem uma diminuição de crédito, a gente tem um financiamento imobiliário com uma taxa de juros mais alta, que ainda assim continua sendo a taxa de juros mais barata de linha de crédito do Brasil. Mesmo assim, a gente ainda tem isso meio estagnado. Tem gente que continua comprando, os negócios continuam acontecendo, a gente já está sentindo cada vez mais um aquecimento dos consumidores por aquisição de bens duráveis como os imóveis. Isso está acontecendo naturalmente, aí dentro da imobiliária a gente consegue sentir isso cada mês que passa, os números representam isso, a gente consegue ter essa noção através das nossas vendas, sem dúvida nenhuma, mas eu acendo aqui um alerta. Se eu tenho um preço estagnado por um ano de um imóvel pronto, porque eu não tenho pessoas com crédito disponível para fazer a aquisição daquele bem que é um pouco mais elevado, estou falando daqueles bens acima de 600, 700 mil reais, daí para cima, e associado a isso, eu tenho uma previsão no curto prazo de diminuição dessa taxa de juros. Ou seja, pessoas que querem fazer a aquisição desse bem vão ter acesso a esse financiamento, a esse recurso, a esse dinheiro para comprá-lo. Será mesmo que o preço desse produto não vai disparar a partir do momento que tiver o primeiro corte na taxa de juros do financiamento imobiliário? Eu tenho certeza absoluta disso. Pode botar aí e me cobrar daqui a, 120 dias no máximo, quando começar a ter os cortes de juros dentro do financiamento imobiliário, vocês vão ver. Produtos que hoje estão com preço praticamente estagnado aí há 8, 9, 10, às vezes 12 meses, a 700 e poucos mil reais, que não estão tendo evolução de tabela porque os indexadores não estão subindo, abaixou a taxa de juros, pode ter certeza que eles vão começar a subir, e não é nem pelo indexador que vai ser alterado, são os proprietários que vão subir os valores da tabela.
Porque vai ter mais gente buscando. Demanda e oferta, lei básica de qualquer tipo de comercialização. Isso vai acontecer naturalmente. Eu já bato nessa tecla e vou dizer nesse vídeo também. O momento atual está excelente para fazer negociações dentro do segmento imobiliário. Essa é a hora de levar propostas para os proprietários, principalmente de terceiros ou de construtoras que estão com muitas obras de produtos que são de médio e alto padrão. É a hora de levar propostas para poder chegar na mesa e poder ter barganha para negociar. Sem dúvida nenhuma. Daqui a 90 dias vai começar a diminuir a taxa de juros do financiamento imobiliário. Teu poder de barganha vai diminuir porque a oferta vai aumentar. Aproveita esses últimos meses. Pode ter certeza disso. Isso que eu estou te falando não é nenhum prognóstico, nenhuma bola de cristal, é simplesmente olhar o que está acontecendo e ter um pouquinho mais de visão sobre o que vai acontecer. É natural. Se a tua visão, se o teu momento, se a tua crítica ela é totalmente contrária a isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual é o teu ponto de vista também. Eu estou trazendo para vocês o que eu vivo na prática, dentro da imobiliária, como corretor de imóveis, cuidando de uma equipe de vendas, gerenciando uma equipe de vendas e sabendo tudo o que acontece dentro do nosso segmento aqui na região do litoral catarinense, mais precisamente em Biguaçu, cidade metropolitana da Grande Florianópolis, onde nós temos a sede da imobiliária e crescendo por toda a nossa região. Essa é a visão que a gente tem de dentro do mercado, sem tirar e nem pôr, nem nada mais. Então a gente não está tirando nenhuma informação que a gente não gostaria de passar e nem estou colocando nada mais para fazer firula. É a verdade fidedigna. É um prognóstico do que vai acontecer. Pode ter certeza em relação a isso. Aproveito já para pedir para aqueles que não são inscritos no canal, já se inscreve por aqui que a gente continua trazendo conteúdo não diário, porque não dá, a demanda tá grande, a gente não tá conseguindo fazer isso, mas prometo voltar pelo menos com um vídeo por semana trazendo casas, apartamentos, imóveis lindos, bonitos e maravilhosos que vocês adoram ver aqui no canal e também conteúdos como esse. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, demanda para comprar produto do segmento imobiliário agora é o melhor momento para negociar e taxa de juros vai começar a baixar dentro do segmento imobiliário em no máximo 90 dias. Escreve isso aí e me cobra depois, se eu tiver errado a gente volta a conversar. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!